Oi, vizinhos! Mais uma vez a gente está aqui agora no segundo episódio do Prosa e Prato. Nosso quadro aqui numa colaboração entre o Brasília Comércio e a Lume, o canal que está aqui fazendo essa parceria com a gente. E hoje a gente vai falar das delícias, mas também das dificuldades, claro, de empreender no ramo de restaurantes aqui em Brasília. E a nossa convidada de hoje, ela é muito especial, é um grande nome da cena gastronômica aqui em Brasília. Eu estou aqui com a dona, a chefe do restaurante Brasis, que fica aqui no Lago Oeste. É a Di Oliveira. Bem-vinda, Di. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada. Eu que agradeço, obrigada mesmo. Esse daqui é o nosso segundo episódio, então realmente É especial, hein? especial, a gente está começando. Que bom, que bom. Então, a gente já estava pensando aqui em trazer pessoas importantes no cenário brasiliense. E tu foi uma dessas pessoas, então já te agradeço desde o início. Vamos conversar aqui para todo mundo entender um pouco mais sobre o Brasil de uma forma mais simples. Depois a gente pode ir aprofundando, indo para a tua história, para trás. Mas conta aqui pra gente como é que funciona o Brasis. É um restaurante com comida bem brasileira mesmo, né? É um restaurante diferente, a gente costuma até brincar, né? É a chefe Di Oliveira, né? Diferente, né? É um restaurante de comida contemporânea, totalmente autoral. A gente tem algumas releituras. É um trabalho muito de pesquisa, de criação, né? Então, o Brasis, ele nasceu dessa paixão mesmo de misturar, de conhecer os ingredientes, de conseguir trazer essa brasilidade de forma mais gourmet, como se diz hoje, né, no mercado. Mas a gente tem esse trabalho, então ele funciona trazendo a brasilidade, mas de formas diferentes. E fazendo também muitas fusões, né? A Sim. gente mistura alguns ingredientes que não são brasileiros, mostrando que a gente pode fazer essas mudanças e que dá tudo certo no final. Então, é realmente um restaurante especial, assim, a gente tem esse trabalho. E ele funciona na minha casa, né? É na tua casa. É minha casa. E aí, dentro da minha casa. Então, assim, o lugar já é especial por isso, assim, né? Aham. Eu abro as portas do meu lugar para as pessoas. Então, a gente tem essa particularidade, assim, de receber. Que delícia! Eu quero destacar aqui, porque eu dei uma boa olhada no menu. Eu confesso que eu não conhecia o Brasis, nunca fui lá pessoalmente. Mas eu quero contar aqui um pouquinho do menu. Eu achei assim, já me deu água na boca, eu tô louca pra conhecer, pra provar tudo. Olha isso aqui, tiramisu de tamarindo. Nunca vi na minha vida algo parecido. Tem um prato que mistura piqui e açaí. Isso, Que mistura é essa, de da onde que surge? isso. Da tua cabeça? Deve ser uma cabeça assim, genial, não é possível. São misturas bem inusitadas. Eu costumo dizer para os clientes também que é legal vir para o Brasil, mas vir de cabeça aberta, né? Mas os sabores são muito estudados, assim. Eu tenho uma verdadeira paixão mesmo pelos ingredientes e sou muito minuciosa com isso. Eu estudo muito, né? E então, assim, juntar esses ingredientes, fazer essas misturas. Quando você fala piqui com açaí, você está falando de um empanamento, de uma farofa de açaí, né, com uma tulipa de frango e uma maionese de piqui, super suave. Então, eu tenho vários clientes que às vezes chegam, eu não como piqui de jeito Nossa, nenhum. eu amo piqui. Eu não como de jeito nenhum. Aí chega lá no Brasil, pede e prova e, poxa, que gostoso, né? Se apaixona pelo prato, né? E várias misturas, por exemplo, pegar um prato tão clássico como o tiramisu e trazer ingredientes do Cerrado para ele, né, como o tamarindo, como o nosso café, né, porque ele tem um chantilly de cappuccino. Então, assim, a gente trazer essa mistura ali prova que é um prato clássico, mas que você tem como usar as frutas tropicais, né? Você tem como trazer. E eu faço de butiá. Nossa, que Tiramisu de delícia! butiá é maravilhoso, né? Então é uma fruta do sul, né? Que pouquíssimas pessoas conhecem. Então eu não faço
um trabalho só com o Cerrado brasileiro. Eu faço um trabalho com o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Eu vi que tem muito da Amazônia também, né? Muito. Tanto que vem o açaí daí, né? Muito. Eu tenho essa relação com a Amazônia é uma relação de amor e paixão mesmo, assim. Tudo que eu faço, eu acho que a floresta ela pode ser um grande centro para a gente de ingredientes fantásticos. E eu acredito que o norte do Brasil é a maior força que a gente tem de gastronomia e eu tenho essa influência muito grande mesmo, assim. E eu gosto muito de trabalhar com os produtos de lá. Que bacana. E assim, a gente está num momento, eu acho que muito legal. A Amazônia, ela vem se destacando, né? Nas mídias sociais, na televisão, ele vem ganhando, né? Muito destaque. E é muito importante, porque é um lugar muito rico do nosso país, que realmente representa muito bem o nosso país, né? A Amazônia, eu acredito que as pessoas falam, mas é verdadeiramente o pulmão do mundo, né? Sim. E a gastronomia, ela tem muito de lá. Então, assim, quando a gente deve muito à floresta. Então, quando a gente fala, assim, do tucupi, do jambu, do pirarucu, que é um peixe que eu tenho uma paixão Nossa, enorme. deliciosa a textura dele, muito E boa. o pirarucu, um trabalho que a gente desenvolve lá no Brasil, a gente tem uma parceria com uma cooperativa chamada Gosto da Amazônia, que é uma cooperativa que trabalha junto aos ribeirinhos. Então, a gente não tem um pirarucu de cativeiro, a gente tem um pirarucu de manejo, que a gente traz diretamente de lá. Eu trabalho com o lombo do pirarucu. Então, assim, a Amazônia, ela é um presente, sabe? As pessoas falam, você é de Brasília, Fortaleza. Eu digo, não, o Cerrado, ele está no Brasil. A gente trabalha Tanto com que tem piqui, muita né? coisa. A gente tem muita coisa do Cerrado. Mas, assim, o coração do Brasil, ele com certeza, ele é produtos amazônicos. A gente tem essa verdade, assim. E muita coisa do Nordeste também, né? Do Brasil, aí, os nossos peixes, o fruto do mar. A gente acabou ficando conhecido também por trabalhar muito com frutos do mar. Mas a gente pega muita coisa também de Florianópolis ali, Ó, né? A gente legal. tem umas coisas que a gente traz de lá, nossas ostras, né? Os nossos mexilhões, todos os nossos produtos de concha a gente traz de lá. Então a gente vai buscar no Brasil os melhores lugares, porque às vezes o ingrediente ele é mais forte num lugar, né? Menos em outro. Então a gente sai buscando essa força e traz tudo lá para dentro de casa. E imagino eu aqui que o nome Brasis não veio à toa. Explica um pouco pra gente entender, né, da onde que surgiu o nome Brasis para trazer aqui pro teu restaurante. Você sabe que essa história vem tão lá atrás, né? Quando eu cheguei em Brasília, aqui em Brasília, eu não sabia muito bem como é que eu ia continuar, o que eu ia fazer e tal. E assim, eu fui convidada por uma amiga para fazer o lançamento do Plano Nacional de Turismo no Palácio. E eu nem tinha produtora ainda, ela só sabia que eu estava na cidade, né? Estava morando aqui e estava meio sem rumo, assim. E ela, você podia organizar para a gente e tal? Eu falei, isso é muito legal. Então, era o lançamento do Plano Nacional de Turismo junto com o lançamento do Ministério do Turismo, Que né? legal. E eu sempre fui uma pessoa muito engajada com a cultura, então, assim, e sempre tive esse olhar de que a cultura jamais andaria sem o turismo e o turismo sem a cultura. Sempre tive esse olhar. E sempre fui também uma pessoa muito apaixonada pelo país, por tudo que ele representa e tal. Então, eu fui fazer esse evento, né? Era um desfile cultural brasileiro, né? No dia desse lançamento e tal. E eu montei esse projeto para poder fazer esse lançamento. E quando eu escutei pela primeira vez, na época, a leitura do Plano Nacional de Turismo, eu decidi que eu jamais iria fazer nada cultural que não tivesse o turismo envolvido. Então, todos os meus projetos, ele levam um pouco desse nome do Brasil, assim, né? Brasil Junino, a gente tem um projeto chamado Recantos do Brasil, que eu fiz durante 9 anos. Então, eu viajei muito, né? Viajei o Brasil inteiro. A gente também fui para a Europa com o projeto Brasil Junino, levando a tradição cultural do mês de junho. Legal. E aí, com essas viagens, vem a outra paixão, que é a gastronomia. Né? Então, para onde eu ia, eu saía buscando um pouco das verdades da gastronomia de cada lugar.
Porque a gastronomia, ela é muito ligada à cultura, né? Não tem Muito. como separar uma da outra. Muito. E aí você vai para uma cidade, para um estado, às vezes vai para o interior daquele lugar. E aí eu queria comer a comida de lá. E é Eu aquela queria. coisa, todo mundo fala, né? Ah, tu vai a tal estado, se tu não comeu Isso. tal comida, tu não foi àquele lugar. E aí eu tinha isso, assim, eu tô Aham. aqui, eu quero provar isso, eu quero conhecer isso. E nessa época, já ali perto de 2008, mais ou menos, 2009, eu montei uma cozinha, uma cozinha meio de experiência dentro de casa, né? E tinha a gastronomia como um hobby muito forte. Então, eu comecei a estudar sozinha. Eu trazia os produtos e ia brincar em casa, Ai, assim, que a delícia. testar esses produtos, entender esse produto e tal. E eu sempre dizia assim: o dia que eu montar meu restaurante, o Ah, então nome já era um sonho. já era um sonho, assim. O dia que eu montar meu restaurante, eu vou chamar ele de Brasis, porque é tão plural, é tanta coisa que eu acho que quando fala assim, Brasis, você fala de todos os lugares, né? E eu já tinha o nome. Aí, quando foi 2015, eu registrei. Antes mesmo de abrir oficialmente. Porque abriu em 2019 o Brasis. 2019, eu falei, vou registrar isso aqui e vou deixar. Um dia eu vou conseguir fazer, né? E aí, quando foi 2018, eu me inscrevi no MasterChef e logo em seguida fui chamada. 2019, quando eu voltei do MasterChef, eu abri o Brasis. Então, assim, o nome é muito forte, né? Porque quando as pessoas pisam lá, ela já sabe o que vai encontrar. Ela vai encontrar um Brasil diverso, né? E é isso que eu tento passar na minha comida, assim. Eu tento que as pessoas consigam fazer viagens nas comidas, né? Tanto que esse menu que está agora lá, esse menu desse ano, né, que é Meu Brasil Brasileiro, que é o menu Experience. Então, assim, esse menu, ele é um pouco de toda essa minha trajetória. Entendeu? Então, o Brasis eu acho que é um nome que não podia ser outro, assim. Eu não consigo nem enxergar outro, Não, maravilhoso, nem pensar. maravilhoso. E que atmosfera boa. Eu olhei as imagens do restaurante. Ele é um rústico, mas ele tem elegância também. E acredito que, para mim, faz muito sentido o Brasil ser representado dessa forma, porque nós temos muita madeira, a gente é um povo simples, mas a gente também sabe reconhecer tudo que é bom. O brasileiro, ele tem o requinte, mas ele também tem o lado simples dele, que ele também não abre mão. Achei que representou muito bem, até mesmo na própria aparência mesmo do restaurante, no designer que tu escolheu ali. O lugar já era minha casa, então é um acervo gigante cultural, né? Assim, eu tenho muitas telas, eu tenho muitas obras de arte, muitos presentes que eu ganhei ao longo dos anos como produtora. E assim, para mim, quando eu resolvi abrir lá, era só um teste, não era para ser lá, né? Assim, não era assim, vou abrir um restaurante aqui. Não, não foi assim. Vou fazer um teste, se der certo, eu penso num lugar. Mas deu tão certo que acabou ficando. E uma das coisas que eu gosto muito é de dividir com as pessoas tudo que tem lá, né? Todo lugar dentro do Brasil, cada tela, cada obra de arte, cada detalhe que tem ali, tem uma história para contar, né? É um presente que eu ganhei de um artista, uma história que eu tenho com o artista plástico, né? É um prêmio, uma coisa assim que eu tenho coisas para dizer dali. Então as pessoas não vão só para comer, né? Elas saem de lá preenchidas e isso é muito bacana. É um passeio dentro de uma galeria de arte assim, bem diversa mesmo. E o colorido do lugar simboliza muito isso. Esse povo festeiro, né? Que a gente Sim. é. E, assim, essa alegria, esse Brasil desorganizado, organizado. É mais ou menos isso, quando a gente mostra as mesas, uma diferente da outra, com o suplá, os guardanapos coloridos, diferentes e tal. A gente mostra isso, assim, olha, a gente tem essa alegria, a gente tem essa diversidade, mas a gente é um povo que gosta das coisas no lugar, assim, que a gente gosta de ter uma mesa chique, né? Então, eu fiz realmente essa mistura e você captou bem. É exatamente isso que a gente quer mostrar.
Ai, que legal. Ai, que bom, fiquei feliz. Mas é porque realmente tu consegue transparecer isso ali. E eu queria saber um pouquinho mais da tua história, porque, pelo visto, produtora cultural, eu já estudei um pouquinho mais a tua história, vendedora também. Fui vendedora. Aonde que surgiu, em qual momento que surgiu essa paixão pela cozinha e por que demorou tanto tempo para abrir? Porque o teu talento claramente cresceu muito rápido o teu restaurante, a tua imagem como chefe foi algo realmente avassalador e guardou tanto tempo esse dom. Eu quero entender por que guardou tanto tempo e quando Ai, surgiu esse amor. a gastronomia, ela entrou na minha vida para tirar o estresse da vida de produção, né? A produtora, ela tinha um ritmo muito acelerado, né? A gente fazia muitos eventos e muita coisa grande. Vou fazer um evento aqui pequenininho. Não tinha isso. Era eventos para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 50 mil pessoas. Eventos de muita responsabilidade. Aniversário de Brasília foram vários. 50 anos de Brasília foi a gente que fez. Aí trabalhei Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, tudo vinha grande, assim. A produtora cresceu muito em Brasília. E vem o São João do Cerrado, foram muitos anos, né? Está aí ainda acontecendo. Em seguida, a gente foi para a Europa, ficamos durante 3 meses e meio em turnê com mais de 100 pessoas. Foi assim um projeto gigantesco com o Brasil Junino. E a cozinha era o meu lugar de refúgio, meu lugar de chegar lá e ter um pouco de tranquilidade. E sempre a minha casa foi uma casa de receber. Então, eu tinha vários amigos, fazia vários encontros dentro de casa, então eu cozinhava para os amigos, sempre adorava fazer isso, né? E todo mundo dizia: você tem que abrir um restaurante, você tem que abrir um restaurante. Eu digo: gente, um dia isso vai acontecer, né? Só que chegou num momento, foi um momento assim que de start mesmo, assim, que eu percebi, e foi muito engraçado esse dia, que eu queria fazer um pão italiano que não demorasse tanto e que ficasse pronto em menos de 2 horas. Então, eu comecei num processo de panificação que eu não saía mais de dentro dessa cozinha. Nossa! Foram Super, mais, hiperfoco. nossa, hiperfoco total e vários quilos de farinha de trigo e tempo e aquela coisa. Eu chegava do trabalho direto para a cozinha, horas e horas e horas dentro dessa cozinha com esse pão, vários Com esse pão. perdidos, né? E chegou um momento que eu falei que, gente, isso não é mais isso virou outra coisa, entendeu? Assim, virou uma coisa diferente na minha vida. E eu comecei a perceber isso. Aí comecei a levar os estudos mais a sérios. Como eu não tinha condição de ir para uma faculdade por conta do tempo, eu comecei a estudar sozinha. Então, eram muitos livros, muitas horas de madrugada de estudo, né? Muitos programas, assistindo muita coisa. E comecei a me preparar. E aí, quando foi no final do ano de 2018, eu tive, num evento, um problema muito sério e tive um princípio de infarto. De infarto? Isso. E aí, eu fiquei muito ruim, né? No final do ano de 2018. E quando eu saí do hospital, já estava beirando vésperas de Natal, mais ou menos, assim, só faltava uma semana para o Natal. A família veio toda para casa Sim. e todo mundo veio para casa. E aí é o meu dia preferido do ano. É o dia que eu entro na cozinha de 5 horas da manhã e termino de meia-noite. Nossa, Eu tenho uma verdadeira paixão pelo Natal. Eu acho que é um dia que a gente comemora o aniversário do cara que faz tudo, é verdade. né? E então, para mim é um dia mais importante até do que o meu aniversário, assim. Eu tenho essa paixão pelo Natal. E aí eu estava muito desanimada. Tomei a decisão de não fazer Natal, de não querer fazer, de não querer fazer e tal. E o meu filho, que é maravilhoso, os dois são super sensíveis e os dois começaram a conversar comigo. Ele fez: mãe, por que você não vai para o MasterChef?
Olha isso. Eu disse, mas o que que eu vou fazer no MasterChef? Nunca tinha pensado Nada, antes. não, eu assistia muito, mas eu nunca tinha E ainda não pensado. estava nem com restaurante. Nada, não tinha restaurante, não tinha nada. Muito E aí ele legal. olhou para mim e falou, cara, vai, sabe? Vai lá, vai testar suas coisas, vai testar a sua comida, vai fazer alguma coisa. E teve uma frase que eu falo em quase todas as entrevistas que ele colocou, que eu achei sensacional. Ele disse assim, mãe, eu passei a minha vida inteira vendo você fazer por pessoas. Porque quando você produz, quando você se envolve em projetos, em eventos e tal, você trabalha muito para projetar outras pessoas. São artistas em cima do palco, né? Atores, e cidades e tudo. Tudo que eu fazia envolvia muito isso. E eu projetava isso tudo. E ele disse, eu passei a minha vida toda vendo você projetar pessoas. Eu acho que chegou a hora de você fazer alguma coisa por você. Que legal. E aí Que olhar, que né? olhar, né, assim, de uma pessoa que me conhece muito, né? E aí eu olhei para ele e fiz, pode fazer. Aí ele, vamos gravar? Eu disse, vamos. E a gente foi gravar Ai, que parceiros, que numa coisa legal. legal. A Rebeca já fazendo a produção, a minha filha, ele já montando tudo, tal, e fazendo as fotos e a gente teve uma tarde de brincadeira em Que casa delícia. nessa gravação. Depois ele editou seriamente, porque eu falei, nossa, eu não acredito que aquela bagunça deu nisso, né? Ele editou maravilhosamente esse vídeo e mandou, né? Era o MasterChef Amadores. E eu fui chamada 3 dias depois. Nossa, foi muito rápido. Muito rápido. Só que eu não podia ir, porque eu tinha acabado de ter um problema cardíaco Sim. e eu tinha que ter uma declaração de que eu estava. Bem, né? E não tava ainda. E aí eu meio que obriguei o meu médico a me dar uma declaração. Deus é que bom, cuida dos dois. Pois é verdade. E aí eu falei, eu vou de todo jeito. Ele também achou que seria um momento de desligar de Que tudo faria bem, faria né? bem. E eu fui, assim, Já para tava aquela fazendo loucura. claramente muito bem, né? E eu fui para aquela loucura, né? E fiquei entre os 44 melhores cozinheiros do Brasil. Que legal. Quando estava para entrar no programa, saí, mas eu saí muito decidida. No mês que eu passei lá, fazendo os testes, fazendo as provas, fazendo tudo e tal, eu descobri ali que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida, assim. Então, quando eu voltei muito decidida a abrir o restaurante, assim. E aí fiz um acordo, né? Falei, olha, eu não saio do instituto, continuo com os eventos, mas eu vou tentar. E foi muito maluca, como você falou, muito rápido. A gente, com 1 mês e meio de aberto, tinha só 20 lugares na época. Eu e mais uma pessoa na cozinha. Nossa, e cozinha é uma loucura, né? Aí o restaurante foi indicado como restaurante revelação e eu como chefe revelação de Brasília. Foi tudo rápido demais. Sim. Mas tem uma coisa que muita gente não sabe, né? Que eu troquei de nome para assumir o restaurante. Como assim? Me conta isso. Quando eu resolvi abrir o restaurante, eu não queria, e como eu era muito conhecida como Edilane Oliveira, já No cenário de produções. no cenário de produção, no cenário de Brasília, né? Muito conhecida e muito querida também, porque, graças a Deus, eu fiz muitos amigos aqui. A Edilane era assim, todo mundo conhece a Edilane. Edilane Oliveira, produtora do Mal São João do Cerrado. Edilane Oliveira faz o Recantos do Brasil. E aí eu falei, cara, eu não quero usar a Edilane, entendeu? Eu não quero que as pessoas venham no meu restaurante pela Edilane. Procurando a produtora. Procurando a amiga, a produtora, você legal, vou prestigiar a Edilane. Não. Aí eu criei a Di. Eu vou até te falar uma história engraçada agora. Porque a gente estava aqui conversando para te convidar. E aí foi falado Edilane. E aí eu, gente, mas será que tem a proprietária do restaurante e a chefe que trabalha
Aí, depois que fui pesquisando, entendendo, não, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E, assim, muito louco isso. E eu falei: "Cara, eu vou criar de". Num primeiro momento, todo mundo foi contra, assim: "Não, você não vai fazer isso, já que você vai botar um negócio, usa a Edilane". Eu digo: "Não, não quero a Edilane", né, porque não é ela que vai estar aqui. Quem vai estar aqui é outra pessoa, né, que é a Dia, a pessoa apaixonada pela e tal. E eu tenho uma amizade com a Daniela Mercury e ela me chama de Di. Nossa, ela é maravilhosa. Aí eu falei: "Ah, vou usar a Di da Dani, né, vou usar". E aí coloquei a Di Oliveira. Isso foi muito engraçado, porque os amigos chegavam lá em casa e fazia: "Como assim, Di? Quem é Quem é Di? Di, sabe? Quem que é isso?". E muita gente que nunca tinha ido na minha casa, que ia, chegava lá, me encontrava e fazia: Eu nunca nem imaginei você cozinhando", né, e tal. E a Di foi assim, ela nasceu disso. E e eu e eu levei muito tempo para unir as 2, sabe. Quando foi isso a gente lançou o restaurante em 2019, veio pandemia, foi aí é uma outra história também, né, a pandemia, que foi bem difícil, mas logo que passou a pandemia, eh eu falei: "Eu acho que está na hora de juntar as 2, né, de trazer a Edilane e juntar ela com a Adi para a gente fazer alguma coisa juntas". Até porque nada a gente não faz nada que não seja uma extensão nossa. Então, claramente eu vejo que tu tem 2 amores ali, e por que não trazer tudo para a mesma pessoa, centralizar tudo? É, Não são 2 alter egos, né, são é, extensões de ti. mas foi difícil, porque eu tinha um receio de juntar as 2. E levou um bom tempo para isso acontecer, assim. Eu era convidada para alguns eventos, eu não ia, né? "Ah, não estou pronta, vamos fazer alguma coisa aqui com até o pessoal da Abrazel", "Não, agora não", e tal. E Aham. ficava sempre assim. E quando foi em 2023, para você ter ideia, para conseguir juntar as 2 pessoas, eu tive que contratar alguém para me ajudar a fazer Um isso. branding. Um brand, A gente tem isso. medo, às vezes, das pessoas, quererem enxergar uma ou outra, não conseguem entender muito bem. Eu sinto muito isso, então eu consigo entender, porque eu também tenho várias vertentes, várias empresas diferentes, e uma completamente diferente da outra, mas tudo é minha extensão. No final das contas, as pessoas elas têm que entender quem nós somos. É isso. E é difícil a gente, às vezes, até se entender, né? Entender qual que é o nosso papel. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ah, essa daqui tem que ser mais formal, essa daqui tem que ser mais informal. Eu consigo entender muito bem. Mas eu acho que o grande medo era, assim, as pessoas virem comer minha comida ou o restaurante dar muito certo por conta da Edilane, Sim. né. Então, assim, eu queria que as coisas dessem certo pela minha comida, pelo trabalho que eu estava desenvolvendo, né. Eu queria ser reconhecida como chefe de cozinha. E o fato de ser autodidata, isso acaba deixa você um pouco segura na cena, né. Uhum. Brasília é uma cidade muito exigente. E Sim. o meu cliente se tornou esse cliente, o cliente exigente, né, o cliente que gosta de comer, o cliente que gosta de experiência, o cliente que visita restaurantes estrelados, né. Então eu comecei a ser, vista como essa chefe, assim, de trazer essas coisas inusitadas e trazer para dentro da cena gastronômica de Brasília uma comida diferente, né. E isso veio eu tinha muito essa preocupação. Quando eu resolvi juntar as 2 foi muito engraçado, porque eu falei: "Não, vou fazer um trabalho quando for 2024 vai ser o ano que eu vou juntar as 2". E aí em janeiro, as primeiras semanas de janeiro, aconteceu o 2024, o problema do político, a Brasília estava, cheio de problema, e aí em seguida eu recebi um convite para cozinhar para o presidente Lula e para o presidente do Paraguai. Caramba! Era a primeira aparição da Di fora. E para Era as presidentes. 2. Eu disse: "Nossa, tinha que ser esse E o ano tamanho mesmo". O tamanho disso. disso, né. Eu disse: "Nossa, tinha que ser isso, né, eu tinha que sair agora", né. E aí foi quando a Di começou realmente a aparecer. E aí a gente criou o Chefes do Brasis, que é esse projeto. Eu falei: "Bom, agora eu vou".
vou primeiro conhecer os eventos. Aí frequentei vários eventos, tanto em Brasília quanto fora. Focados em gastronomia. Focados em gastronomia. Eu queria, como produtora, entender o que eram os eventos de gastronomia para conseguir montar um evento para chefes de cozinha. Eu queria... aí eu comecei a entrar nessa seara de entender esse universo dos eventos de gastronomia e comecei a ficar em pânico, porque, assim, quando você entra num evento de gastronomia, você como chefe, a visão, ela é tipo assim, é como se a gente não existisse lá dentro, assim. É um lugar que falta tudo, que você não tem uma assessoria, você não tem uma ajuda. Os eventos, eles não colocam os chefes como o centro do negócio. Talvez use a gente o nosso nome para poder vender esses eventos, mas lá dentro em si, a gente é só uma peça. Não dá suporte. Não tem suporte. Entendi. Entendeu? E eu comecei a perceber esse buraco gigante, assim, né? De descaso, talvez, assim, de alguns, né? E eu falei, não. E aí comecei a entender também e me envolver com outros chefes de cozinha e entender os problemas da cozinha, tudo que eu passava, todo mundo passava junto. Essa troca é maravilhosa. Eu falei, cara, não é só a minha cozinha, porque eu tinha aquela visão de que, pô, eu não fui para uma faculdade, eu não me preparei, então eu tenho problemas aqui que talvez se eu tivesse esse conhecimento eu conseguiria resolver nada. Tudo igual, só muda endereço. Nossa, eu falei, gente, como eu tô feliz em saber que eu sou normal. Que tá tudo certo. E foi essa loucura, assim, durante um bom tempo, eu passei o ano mesmo tentando descobrir o que eu podia fazer de diferente e como eu poderia ajudar a classe. E aí nasceu o Chefs do Brasis, que é um encontro entre chefes, aonde o centro é o chefe, não é a cozinha. Que legal. E esse foi tua primeira produção, reunindo a culinária, a gastronomia com a cultura e os eventos. Isso. Aí eu falei, bom, vamos unir comida com música, né? E vamos fazer um evento diferente. Aí eu comecei a pensar neles, nos chefes que viriam participar, alguns amigos de fora eu trouxe, mais alguns daqui, de Brasília, e a gente montou 6 lugares, 6 baias de trabalho, aonde nessas baias a gente tinha, por exemplo, uma com 6 chefes que não se conheciam, mas iam cozinhar juntos. Ai, que Aí legal. a outra tinha mais 5, e assim, um lugar de frutos do mar, outro lugar de carne, outro lugar de vegetais, outro lugar de massa. E eu juntei essa galera, mas eu coloquei como se fosse um parque de diversão. Tudo que eles puderem, assim, eu preciso disso, tinha. Entendeu? Então, até o que eles nem queriam, tinha também. E dei uma liberdade de cozinha o que você quiser, né? Faz o que você quiser, a quantidade que você quiser. Se você quiser vender, ótimo, mas nós estamos aqui para fazer troca. E coloquei um playground mesmo, assim, sinuca, chopp. Que legal. Uma área VIP para bater papo, para conversar. Então, isso foi muito bacana, porque a gente cozinhava se divertindo. Era como se a gente estivesse no quintal de casa, todo mundo batendo papo e brincando. Um entrando na cozinha do outro. Tem cebola aí? Tem e tal. E o público assistindo Que legal. Assistindo isso. Então, o público podia consumir o que os chefes faziam. Isso. E eles podiam fazer o que eles quisessem, eles tinham todos aqueles ingredientes disponíveis. Isso. E aí, o cardápio não era o prato. O cardápio era o chefe. Você escolhia a comida de quem, entendeu? Quem eu quero? Quero comer a comida do chefe de Miogro. Pronto. Mas era como se fosse às cegas? Não é às cegas. Você tem lá, por exemplo, na hora que o cliente compra, né? Ele fala assim, eu quero comer esse prato aqui do Jimmy Ogro. Ele já tinha... Tinha o nome do prato. O cardápio. Tinha o cardápio, tinha o nome do prato. Entendi. Mas a gente deixava muito livre. No último dia do evento, acabou tudo. Aí não tinha mais nada para vender. Faltava 4 horas para o evento terminar. E não tinha, e o público chegando, e a gente não tinha comida mais. Ninguém tinha comida mais. Aí eu falei, bom, gente, a gente está aqui com 36 chefes
dentro de um evento. Não é possível que a gente não dê conta de fazer nada para esse povo comer, né? E aí, o que você tem aí? Ah, eu tenho carne, você, eu tenho arroz, você, eu tenho não sei o quê. A gente saiu juntando tudo que tinha e começamos a criar Que legal. ali pratos, assim, totalmente do nada, todo mundo com processo criativo Com o que mesmo. Com o que tinha. tinha. Isso eu tô falando de chefes estrelados, chefes Sim. premiados, chefes, inclusive, que a gente brinca muito, né? Porque são chefes que têm vários auxiliares dentro da cozinha, então fazia anos que eles não picavam a cebola, que ele... Olha isso. E eu não coloquei auxiliares. Aham. A minha ideia é que eles descobrissem o primeiro amor, Ai, que lindo. entendeu? E a ideia era que eles botassem a mão na massa mesmo, assim. Então, eu me divertia rindo, vendo aquela Sim. cena, assim, pelo amor de Deus, eu não sei mais nem para onde fazer isso, eu não sei mais fazer isso. E eu disse, não, é isso que eu quero. Eu quero que Sim. você saiba que você começou cortando cebola mesmo, entendeu? E assim, eu quero que vocês voltem para esse lugar. Claro, a gente tinha só pessoas para lavar louça, para dar um suporte, pegar um Pra ingrediente e tal. correria, Mas a né? comida em si foi preparada por eles. Eles colocaram a Que mão na massa bacana. mesmo, assim, né? E se divertiram demais, né? Tanto que a gente tem a segunda edição agora em março, já é um spoiler Já deve aqui. estar todo mundo Já tá, ó, não animadíssimo. esquece de mim, não esquece de mim. Olha, E eles resolveram fazer como uma grande confraternização mesmo, assim, né? Todo mundo vem para se que divertir. delícia. E a gente se divertiu muito, muito, muito mesmo. Foram 3 dias maravilhosos, assim. E trouxeram família, e agora já estão se programando. Então, assim, é bem legal. E você tirar os chefes no final de semana de dentro dos seus restaurantes é uma forma dele relaxar também. E Sim. fazendo o que ele gosta, né? Não, e achei assim sensacional, realmente. A gente vai passando os anos, fazendo sempre o mesmo trabalho, parece que vai entrando no automático. É. Então é muito importante a gente ter alguns momentos para se reconectar com aquela pessoa lá de trás que tinha aquele sonho, que tinha que era só um sonho, né? E trazer isso, nossa, que sabor especial em todos os Foi sentidos. muito, muito divertido, assim, foi muito bom. E eles se encontrando e conseguindo trocar ideias, falar, bater papo. Às vezes, por exemplo, o cliente já ia lá, comprava, né, o visitante, e aí, peraí que eu vou ali tomar pegar uma taça de chopp e eu volto já já para te, pra te atender. E aí ele ia lá buscar um chopp e voltava e pegava a panela de novo para poder servir e tal. Então, eu acho que a experiência para a gente foi maravilhosa como chefe. Eu consegui entrar num lugar que eu sentia falta nos eventos que eu tinha participado, né? Dar a eles o suporte que eu sentia necessidade e que eu não tinha nos outros eventos. A gente conseguiu entregar isso, né? E fazer um evento diferente mesmo, assim, um evento voltado para eles, não pensando só Nos e clientes, também na né? parte de venda, né? A gente teve um apoio maravilhoso da Secretaria de Trabalho, assim, eles puderam apoiar a gente, foi muito bacana na época, e vamos continuar com essa parceria que deu muito Legal. certo. Agora em março, então, Agora em já vai ter de março, novo esse apoio. mesmo lugar. Novidades? Vai ter alguma coisa nova? A gente está tentando trazer uns chefes mais doidos ainda do que Ah! que a gente já trouxe, né? Mas, assim, todo mundo meio que esperando esse momento, assim, fazer. E agora eu acho que essa segunda edição eu acho que a gente não tem nem que mexer muito, porque foi tão gostosa a primeira e trazer, mas é tão bacana esse olhar das pessoas, porque as pessoas vão para lá por eles, entendeu? Sim, E pela história de cada um, pela trajetória deles, né? E ver eles cozinhando, ver eles com avental, ver eles brincando ali, que a gente costuma dizer, né? Que a gente brinca muito na cozinha. E se você deixar de brincar na cozinha, é quando você tem que parar realmente, que cozinha, você alimenta o corpo, né? A alma, e assim, não dá para fazer de qualquer jeito, né? E ali a gente meio que se reconectou realmente, assim, com muita coisa. Eu acho que são 3 dias realmente bem mágicos, assim, pra gente. Vai ser bem legal. Eu acho que
brincar de novo com essa turma vai ser bom. Eu já tô animada. Eu não fui no último, então agora em março eu já vou botar na minha Vai. agenda, já vou ficar de olho na data, porque com certeza eu quero participar e também vou querer, óbvio, mostrar para todo mundo na página do Brasília Comércio um pouco mais desse evento, reunindo tantos chefes incríveis. Vai ser uma turma, vai ter difícil trazer, assim, todo mundo, porque todo mundo querendo vir, né? Mas a gente tem que selecionar bem, porque, infelizmente, o projeto não comporta todos que gostariam de estar junto. Ainda, se Deus Ainda, pois quiser. vamos fazer. Mas é um encontro bacana, eu acho que... e eu estou apaixonada pelo projeto, juntou as minhas duas paixões, né? Não que os outros eu não tenha paixão, tenho também, mas esse é especial. Então a gente pode falar do outro projeto também que tu já fez. Foi mais um que tu deu uma juntada. Não foi o Festival da Cachaça? Também. Nossa, o Festival da Cachaça foi um convite de um amigo. Não, preciso que você faça, preciso de uma produtora, de uma produtora, de uma produtora. E eu entrei como produtora mesmo, assim. Era um universo que eu tinha total desconhecimento mesmo, assim. Aham. Cachaça, para mim, só para flambar, Aham. né? Então, assim, era um universo que eu não tinha atuação, não conhecia, não bebo, né? Então, assim, não tenho hábito, mas aprendi a beber. Eu adoro uma caipirinha de limão. Pois é, Amo. e aí, assim, eu ainda não bebo muito, mas, assim, se for para degustar, eu consigo degustar e aprendi isso no festival. E quando eu fiz a primeira edição, eu disse, nossa, gente, que é isso, sabe? É um mundo. Que mundo é esse, assim? Porque a gente fala muito dos vinhos, né? Sim. A quantidade de vinícolas, a quantidade do vinho é tão, assim, tem tanto lugar, tá tão em evidência. E sabe, agora o nosso podcast anterior foi exatamente com uma sommelier, que é dona de um dos restaurantes daqui, um wine bar, o Somos Wine Bar. E a gente estava falando exatamente disso, né? Tem vinhos de várias terroirs diferentes, de uvas diferentes, e tudo muda. Tu vai botar o mesmo país, mas a mesma uva vai dar uma diferença. Não é nada tudo igual. Sempre tem um sabor diferente. E na cachaça é assim. Eu Nossa, descobri faz pouco tempo também. é incrível. E, assim, e a história de cada alambique. Legal. Sabe? Porque a gente faz o Festival da Cachaça e ele é direcionado para os produtores de alambique, a cachaça artesanal. Então, eu não tenho dentro do festival, a gente não tem a cachaça industrializada. Uhum. E assim, nada contra, nada, mas o festival ele foi direcionado para isso, né? Para o pequeno produtor mesmo. E a cachaça de alambique, e aí eu disse, gente, olha o nível disso aqui. Tem garrafas de cachaça que custa mais do que uma garrafa de uísque. Sim. E assim, e o processo criativo disso, né? Essa quantidade de madeira que é envolvida, a história disso. E ao longo desses anos que a gente a gente está indo para a terceira edição do festival, eu descobri coisas assim que me incomodaram muito, como brasileira, Uhum. como uma pessoa apaixonada pelo país, como uma pessoa ligada ao turismo, à cultura, né, a esses movimentos. E eu descobri que a cachaça tem mais de 500 anos e não é patrimônio. Não é patrimônio? Não é patrimônio. E ela não tem essa... E aí senti também, junto aos produtores, toda uma dificuldade de exportação, dificuldade de comercializar, dificuldade para um monte de coisa, né? Aí, conversando com o presidente de associações, as dificuldades deles, os posicionamentos, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. É claro, né? Eu já vi que tu gosta de botar a mão na massa mesmo. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui mais a fundo nesse universo, fui entender melhor, né? Todo esse universo da cachaça. E aí usei também todo esse conhecimento que a gente tem de Brasília, né? A parte política, tudo. E a gente agora já estamos com o processo aberto para registro da cachaça como patrimônio brasileiro. Que legal, olha só! Já estamos com o IFAM trabalhando para isso. Acredito que em breve a gente tem esse registro. Isso vai ser de grande importância para o Sim. movimento.
E venho desenvolvendo esse trabalho com o Festival da Cachaça. Uma dos pilares é tirar essa coisa de que cachaça é para cachaceiro, coisa desse tipo, né? E mostrar essa vertente. Então, a gente Sim. teve, na primeira edição, 48 expositores, 300 rótulos. Na segunda exposição, nós tivemos mais de 600 rótulos e Olha. 96 expositores. Vamos manter essa quantidade agora nessa terceira edição, porque a gente também não acha que tá bom. Pela organização Para a também, organização, para ficar legal para todo mundo, Sim. né? E traz gente de todo lugar do Brasil. É uma Olha. delícia encontrar com esse povo todo aqui em Brasília. E são 4 dias maravilhosos de degustação. E lá tem gente até que ensina você a degustar, não se preocupa não. Vai lá, vai beber, aprende direitinho como faz, consegue sair de lá, ó, fazendo 4 sem nenhum problema. E aí tem o lugar para colocar assim na língua como no vinho, a cachaça para degustar? A cachaça eu aprendi com o pessoal da século XVIII, né? Que é uma cachaça mineira, uma cachaça que tem uma tradição enorme, né? Porque ela nasceu no século XVIII e o primeiro alambique era comandado pela irmã de Tiradentes. Então, assim, é uma história lindíssima desse alambique, né? E hoje são 2 jovens que Estão à frente. Aí me ensinaram o quê? Vou ensinar aqui, tá? Eu vou ensinar. Me ensinaram o quê? A cachaça, quando você bebe, muita gente toma o gole e faz... abre a boca. Naquele momento em que você abre a boca, o álcool ele entra em contato com o oxigênio que imediatamente vai para o cérebro. Então, por isso que você fica bêbado muito, louco muito rápido. Se você botar a cachaça e fechar a boca, tem que fechar, saborear primeiro, antes de engolir, saboreia ela primeiro, depois você engole, né? E mantém ali a boca um pouco fechada, né? Depois que você engolir, você mantém ainda a boca fechada, depois você pode abrir. Que aí você pode tomar 1 litro e você não fica... Olha, tá aí pronto, tá resolvido. Eu vou tomar cachaça de jambu. Eu amo um drink de um bar daqui de Brasília que tem cachaça de jambu. Maravilhosa. Pois agora eu já descobri, então. É isso. Então, assim, o contato é você tentar não colocar... O segredo é não colocar a cachaça em contato com o oxigênio. Entendeu? Interessante. Para não ir diretamente para o cérebro. Então, assim, fazer essa degustação com mais tranquilidade e tal, e você consegue beber tranquilamente. Hoje eu consigo tomar 3, 4 doses assim. Tranquila. Pois eu vou aprender. Então, um dia, além de chefe, produtora de eventos incríveis, agora também sabe beber uma boa cachaça e ensinar pra gente. Eu não bebo muito, mas assim, quando eu preciso degustar, eu faço o que me ensinaram e dá certo. Adorei, fiquei muito curiosa. E agora eu vou testar também. Testa. Pra essa degustação da cachaça, com bom. certeza. Bom, e com essa experiência toda que tu já tem de produção de eventos, qual foi o evento que mais te marcou? Você sabe que todo mundo espera que eu fale mal São João do Cerrado, né? Todo mundo espera. Todo mundo espera. Eu não esperava, não. Não? Eu tenho um aqui na minha cabeça. Deixa eu ver se eu acertei. É os 50 anos de Brasília. É? Eu ia falar que era do Brasis. Não é. Não é. O primeiro São João realmente foi muito marcante para mim, assim. Foi o meu primeiro evento grande em Brasília, né? Era era como se fosse uma afirmação, assim. Cheguei na cidade, estou aqui e vou começar aqui. Mas quando eu fui chamada para fazer os 50 anos, a cidade estava de cabeça para baixo, né? E eu tenho essa coisa do pertencimento, assim. Eu sou apaixonada por Brasília. Como você falou, né? Eu venho de Minas, sou mineira, nasci em Juiz de Fora, fui criada no Rio, depois morei em João Pessoa, na Paraíba, muitos anos. Minha mãe é paraibana. Mas Brasília
cara, esse lugar é tão cheio de mágica, tão cheio de esperança, tão cheio. É tanta coisa aqui. É um lugar que decide a vida de todo mundo do país, né? Por mais difícil que seja o meio político, por mais difícil que seja, é aqui que funcionam as coisas. E em volta desse universo político, tem pessoas de todo lugar do Brasil. Aqui você encontra tudo. Aqui é o Brasis, É, entendeu? verdade. Você tem as embaixadas, você tem os estados aqui, você tem gente de todo Os lugar. concursados, eles vêm do Tudo. Brasil inteiro pra cá. É uma coisa, é uma mistura de gente, sabe? Que é justamente aquilo que eu mais amo na vida, né? É essa diversidade e essa pluralidade do meu país, assim. Então, Brasília, para mim, é o meu alicerce, é a minha força. Eu vou chorar. É tudo que eu acredito muito, assim, de tudo. Então, quando foi nos 50 anos, que tinham sido projetados várias coisas. Eu não sei se você já morava aqui nos 50 anos de Sim, Brasília. sim, sim. E aí foram projetadas várias coisas para acontecer. Brasília ia parar, tinha shows especiais para acontecer. E o que aconteceu foi uma cidade que foi devastada por um problema político, aonde a gente não ouvia mais se falar de Brasília que não fosse Algo algo negativo. negativo. Então, se eu viajava muito na época, então eu viajava e as pessoas me perguntavam assim: "Ah, você trouxe uma mala?", Uhum. entendeu? E não sei o quê. Então, assim, tudo aquilo me feria muito. E eu estava fora do processo dos 50 anos, da festa dos 50 anos, eu não ia fazer parte. Quando tudo aconteceu, o secretário de Cultura me ligou e falou: "Preciso de você". E quando ele falou isso, eu estava, nossa, foi um dia que eu estava lavando a minha casa nova, que é onde eu moro hoje, era a chácara. Eu tinha acabado de me mudar e a gente estava limpando as coisas, organizando e tal. E eu larguei tudo, troquei de roupa e vim E foi. embora, sabe? Então, aquele momento ali para mim foi assim, tipo, eu não vim pelo dinheiro, eu não vim eh, 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 pensando em ganhar nada. Eu vim porque eu achava que era um momento que tinha da gente gritar para o mundo que a gente não faz parte daquilo ali, que Brasília é muito mais do que aquele problema, entendeu? Uhum. E eu queria dar essa resposta para a população. E foi quando Daniela Mercury entrou na minha vida, assim. Eu tinha acabado de fazer um show com ela recente e eu convidei ela para fazer esse projeto dos 50 anos, que foi o Brasília de Todos os Cantos. E a gente convidou vários artistas de Brasília para fazer esse evento. Quem quiser correr lá no YouTube, procurar, é realmente um espetáculo lindíssimo. A gente tem o especial desse dia. A gente estava com a emissora da Globo fazendo as gravações ao vivo, todo mundo. E nesse mesmo dia a gente ia ter o show do Capital Inicial na Ai, eu Esplanada. amo. Pois é. E então, assim, quando a gente conseguiu botar esse espetáculo de pé, eu, Daniela e toda a equipe, todo mundo, e sem dinheiro, sem governador, Nossa. sem ninguém para assinar nada, sem dinheiro mesmo, sabe? Foi um projeto sem grana, sabe? Não tinha. E eu consegui levantar e fazer aquilo acontecer e colocar 1 milhão de pessoas na esplanada cantando Ed Gonzaguinha, né? A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer carinho e atenção, a gente tem amor no coração. Então, gritar isso na esplanada, falar isso, foi um dia mais marcante para mim, assim. De todas as minhas produções, até mesmo mais do que o Brasil Junino na Europa, que também foi um grande desafio. Mas os 50 anos de Brasília merece realmente um livro. Eu vi que você se emocionou mesmo, assim, Não, porque porque assim, foi um momento difícil para a cidade. A gente estava vivendo esse momento. Talvez a gente esteja com algo parecido hoje, e o que né? mais me emociona é porque realmente eu consigo
ver que existe ainda pessoas que querem mostrar que o nosso país, que o nossa Brasília não é só isso. Não é só corrupção e que é possível fazer algo também para a gente mostrar que a gente quer jogar limpo também. Isso é muito importante, principalmente em momentos como esse, de precisar se posicionar, de precisar trazer de volta a essência do brasileiro. E Daniela foi, assim, um achado nesse momento, porque ela estava muito bem, assim, era uma mulher que estava muito bem na ONU, né? Ela estava sendo muito respeitada, ainda é, claro, muito Sim. respeitada, mas na época ela estava muito mesmo, assim, muito participativa, muito em cima ali de tudo. Então, trazer ela para poder falar, para poder... E de uma generosidade com os artistas, sabe? De uma forma, assim... Ela conduziu esse espetáculo de uma forma tão linda, né? Tão honesta, tão generosa, sabe? Com todo mundo. E foi um trabalho lindíssimo, né? Que a gente fez. E assim, eu não esqueço, sabe? Assim, eu acho que de todas as minhas produções, aquele dia merece realmente um livro. Eu venho gravando algumas coisas, né? Olha, que legal. Venho tentando lembrar essas memórias, porque tem tanta coisa que aconteceu naquele dia que as pessoas não sabem, né? Que a gente não tinha o que dar para os artistas comer, né? Que a gente recebeu pessoas que veio só de coração mesmo para Sim. tocar, para poder fazer acontecer. A preocupação e o engajamento do secretário da época, Legal. que assim, mesmo no meio daquele turbilhão, ele poderia ter largado o barco e ele não largou, Sim. né? Ele conseguiu ficar firme e presente. E a gente fazer... E a gente fala também dos fornecedores, das pessoas que estavam envolvidas, que tinham o risco de não receber. Confiando, Confiando realmente. que... Essas pessoas querem fazer acontecer e Isso. elas vão fazer, então eu acredito e eu vou apostar junto com elas. Isso, e foi isso, assim. Foi essas pessoas, assim, que se juntou. E eu tenho todos os nomes, eu tenho tudo muito guardado ali. E a gente tem muitas imagens desse dia, né? Legal. Então, isso dá realmente um bom documentário, inclusive. Sim. Eu quero assistir, hein? É um bom documentário. Mas todo mundo espera muito que eu fale do São João, né? Fala assim, o São João é muito importante. Ele é muito importante, né? Um projeto de 18 anos, já passou por tanta coisa, tantos altos e baixos, né? Tanto projeto que para no segundo, terceiro ano, às vezes não consegue sobreviver, e a gente vem aí batalhando. Talvez eu nem fale tanto mais do São João, porque eu acho que eu passei a ser uma ponte apenas para ele, né? Um projeto que já é da Ceilândia, já é deles lá. A gente teve agora esse ano na Esplanada. Na Esplanada, e foi uma estratégia que eu fiz para conseguir um espaço definitivo na cidade, mostrando que a gente precisa de um lugar, e graças a Deus a gente teve esse retorno, né? Agora a gente tem um lugar definitivo, São João está voltando para casa. Não, muito legal. E aí eu vou voltar agora pro restaurante. Vamos nessa. Vamos voltar agora Afinal, pra é prosa e G-Chef. prato, né? Exatamente. Agora, eu queria saber, porque eu vi que vocês têm menu às cegas ali no Brasis. No Brasis. Eu vi que vocês têm menu às cegas. E o menu às cegas, para quem não entende como funciona, eu vou sentar aqui como cliente, vou conversar com a chefe, com a Di, e a gente vai ter um bate-papo e tu vai criar esse prato com base no que a gente conversou aqui. Então, eu não sei o que vai chegar, mas tu já sabe direitinho na conversa a essência da pessoa para trazer esse prato. Me conta como surgiu essa ideia e também qual que é a sensação de quando chega o prato, a satisfação de ver o cliente satisfeito. O Menu às Cegas surgiu da minha necessidade de criação mesmo. A cozinha autoral, dependendo do chefe, né, é um processo criativo acelerado, assim. A gente todo dia quer inventar coisa, né? E eu tenho essa coisa, assim, eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa que estudo muito, quero testar muito, tal, fazer. E quando você abre um restaurante, você não pode fazer isso, assim, você não pode ficar mudando o cardápio, né? O menu tem que durar pelo menos 1 ano, a gente tem que fazer, adaptando ali e tal. Então, assim, a gente não tem essa liberdade de criação, só se for realmente um restaurante com 10 lugares que você consiga
ir brincando todo final de semana, que não é o caso do Brasis. E aí eu senti essa necessidade de ficar mais próxima, assim, do processo criativo e comecei a ficar inquieta com isso e criei o Menu às Cegas. O Menu às Cegas você não é vendado, tá? Assim, não é a ideia de vendar ninguém, pelo contrário, porque, para mim, a comida, ela trabalha os 5 sentidos e todos eles têm que estar bem aguçados para poder a experiência valer a pena, né? Então, eu sento 10 minutos na mesa, a gente conversa, bate papo, você fala da história da sua vida, o que você comia na infância, de uma comida de vó, comida de tia, se você fez uma viagem, um prato que você gostou e que você nunca mais comeu, né? E eu vou anotando essas coisas. Até naquele momento ali, eu não faço ideia do que eu vou cozinhar, do que eu vou fazer. Vou anotando, anotando, anotando. Depois que eu anoto bastante coisa, depois que eu estou ali conversando, eu saio, vou para a cozinha, reúno mais 10 minutos com a minha equipe, que está lá desesperada, porque também não sabe o que vai cozinhar. Nem tem ideia, porque nem foram nesse Nada, bate-papo. nada, não sabem de nada que vai acontecer. E aí a gente reúne e bate um papo e eu já levo, assim, 5 pratos, né? São 2 entradas, 2 principais e uma sobremesa. Eu crio esses pratos através dessa conversa. A gente, claro, o pessoal pergunta, mas e insumos para isso? Eu digo, eu sempre me preparo com bastante coisa diferente que eu levo para poder atender esse menu, né? É um menu com reserva, ele só acontece sextas e sábados à noite. Eu tenho que estar na casa, né? Então, assim, é um menu já bem trabalhado. Eu me preparo com alguns ingredientes, às vezes uso, às vezes não uso nada, mas sempre tem uma carne de caça, alguém que chega lá e fala, eu comi um javali, ok. Nossa, tem javali pronto para esse Menu às Cegas. Eu não sei o que, eu provei uma carne, não sei aonde e tal, e assim, é tudo muito inusitado, né? Muita gente traz muita história. Mas tem muita gente que traz o trivial, né? A galinha da minha avó era um espetáculo, né? Então, assim, e a gente trabalha essas memórias nesse menu. E é muito divertido, porque quando vai chegando os pratos que o cliente come, eu só converso com ele depois que ele comeu. Aham. Então, assim, eu volto para poder bater um Mas papo tu dá sobre aquela o prato. espiadinha na hora que chega? Ai, os garçons contam tudo, né? Chefe do céu. E já aconteceu muita coisa. Já aconteceu o cliente chorar na mesa, se Nossa. emocionar realmente, né? Muito já aconteceu isso, chorar na mesa, se emocionar. E isso paga tudo, né? Imagino. Paga tudo, Imagino. porque eu coloco toda a minha energia nesses pratos, Sim. assim, todo o meu amor, meu carinho. Não, é um prato que só de conversa tem 20 minutos, 10 com o cliente e 10 com a equipe. Então, É, é realmente um processo é. muito Que é legal. muito arriscado também, porque Sim. muitas vezes você acaba se expondo para o seu cliente ali, né? Ele vai, talvez você não consiga superar a expectativa dele. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Todo mundo sai de lá e às vezes traz outras pessoas para fazer a experiência. Não, eu disse, mas você já fez o menu às cegas? Não tem problema não, Di. Hoje a gente não precisa nem conversar. Eu vim só comer o dele. A experiência. Eu quero saber o sabor da infância dele. Então, assim, tá tudo certo. Mas é legal porque também é um menu seu, né? É um menu exclusivo. Eu não anoto nada. Que conta a história. Conta a história daquelas pessoas. Então, Sim. assim, é claro que surge uma ideia ou outra que a gente aproveita em outras coisas, mas é um menu totalmente particular e que você não vai comer ele nunca mais. Então, assim, é muito particular mesmo. Nossa, achei lindo, adorei Vá o que te fazer. motivou e todo o processo desse Menu às Cegas. E agora, eu acho que uma questão acho que é muito importante, a gente está falando aqui só sobre restaurantes, gastronomia aqui de Brasília, e acredito que tem muitas pessoas aqui que vão assistir porque já estão pensando em abrir seu restaurante. E eu queria entender um pouco, tu administra e também é chefe do restaurante. Como é que tu consegue lidar? Porque acredito que deve ser bem difícil fazer esse jogo, esse meio de campo. É horrível. É horrível. Eu acho que muita gente desiste, muitos chefes desistem por conta desse outro lado, né? No momento em que você administra, você começa a sair da cozinha.
E aí é isso que faz com que ele se afaste, né? A maioria deles. Sim. E é a parte mais dolorosa para a gente, assim, porque quando a gente abre um restaurante é pelo amor e a paixão pela Sim. cozinha. No momento em que a gente não consegue estar lá mais, aí começam as coisas a ficarem difíceis e aí você passa a não gostar mais daquilo que você está fazendo, né? Eu tenho eu administro o restaurante, né? Lido com muita coisa, tenho, claro, pessoas que me ajudam bastante. E aí a gente começa a se cercar de pessoas que possam te ajudar nisso, assim. Então, hoje eu tenho 2 sous-chefes, né? Dentro da cozinha, são pessoas que me ajudam. Auxiliares de um nível mais alto, né? Para poder compor dentro da cozinha. E fora dela, eu tenho outras pessoas que me ajudam também. Um gerente para poder ir me orientando, me colocando a par de tudo que está acontecendo. Mas a parte de coordenar a equipe, de estar ali preocupada com cada detalhe e tal, é realmente muito complicado. Então, o que eu falo muito assim, eu digo, olha, não é uma brincadeira, né? O restaurante é um caso super sério, controlar insumos, ter produtos cada dia, manter a qualidade. Quando me perguntam, uma vez eu estava numa entrevista e a pessoa me perguntou assim, Di, o que é mais difícil? Aí eu disse, manter a qualidade. Uhum. E quando eu falo manter a qualidade, é dos insumos mesmo. É você receber um produto e depois você receber ele de novo com a mesma qualidade ou melhor do que você recebeu. Não, é muito complicado. Você não consegue, né? O seu fornecedor, ele tem a tendência a ir relaxando. Sim. E aí você tem que começar a brigar com as pessoas, devolver produto. Olha, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não vou. E você tem que buscar. E muitas vezes também você quer esse processo criativo. Eu quero trabalhar só com produtos orgânicos. Eu quero trabalhar só com peixes de manejo. Eu não quero nada de cativeiro. Eu quero trabalhar com uma carne que tem uma procedência tal. Então, assim, tudo isso demanda um trabalho extra, assim. Tudo é muito complicado. Carne de javali, eu imagino. Então Deve ser difícil. a gente, por exemplo, eu trabalho com carne de jacaré. Então, assim, a carne de jacaré vem de fora. A gente tem todo um trabalho. O próprio pirarucu, que a gente poderia pegar aqui em Goiás, que tem e tal, e receber, mas seria de cativeiro. E não é o que a gente quer, né? A gente trabalha com pirarucu de manejo. Então, assim, tudo isso é muito complicado. Mas, quando a gente fala assim, tá difícil, tá, né? Mas a satisfação de ver aquilo funcionando, de ver as pessoas felizes, de conseguir entregar um produto legal, de massa de qualidade, de ver a sua criação ali, né? Sendo colocada para aquelas pessoas e as pessoas saírem encantadas com o que você faz ou emocionadas e saber que a comida ainda emociona, a comida Sim. ainda fica tudo bem, né? E aí, mais uma pergunta que já fizeram, fala assim, qual é o seu maior aliado dentro da cozinha? Eu digo, Torcilax, Doflex. O Rivotril. E assim, a gente vai pegando as dores, né? Que é um lugar realmente que machuca muito, principalmente o corpo, né? Fica E a mente bastante o corpo muito encurvado. dolorido, né? São horas, 20 horas em pé, trabalhando e tal. E depois a pressão ali, né? Que é muito Cozinha grande. é um É um ambiente de muita ambiente. pressão, já ouvi falar. É um ambiente que se compara, vários especialistas comparam a cozinha com um centro de emergência de um hospital. A pressão é a mesma, né? E a gente tenta fazer com que ela fique leve, com um bom reggae Ai, que tocando. delícia! Eu gosto de cozinhar com música, né? Eu acho que a brincadeira na cozinha ela é legal, né? Porque se torna uma família. As pessoas passam mais tempo lá dentro com É a gente verdade. do que nas suas casas. E a gente é uma família ali.
Então, a gente trabalha com as dores. Quando um chega baqueado, a gente tenta levantar e assim a gente vai fazendo ali. E eu participo muito da cozinha. Eu ainda consegui e estou conseguindo viver muito dentro dela. Agora, com a torre digital, eu não sei como é que vai ser, né? Porque a gente está abrindo o segundo restaurante, inauguramos final de fevereiro. Então, a torre vai demandar muito de mim, né? Então, eu não sei como é que vai ser esses Então lá dois tá processos. fixo o restaurante Lá do vai ser Brasis. fixo, Entendi, que legal. vai ser Brasis Torre Digital. A gente Nossa, está sensacional. correndo aí para poder inaugurar. Então, assim, com esse processo da torre, eu estou mais afastada da cozinha um pouco, mas eu procuro sempre, nos almoços de sábado e domingo, estar lá, assim, presente e estar dentro da cozinha ajudando e fazendo o que eu posso. Mas eu tenho uma equipe maravilhosa que segura as pontas, assim, é bem bom. Mas eu sempre falo para todo mundo que, eu quero fazer, ou os próprios chefes que trabalham comigo, né, que têm o seu sonho de ter o seu restaurante e tudo, eles olham para mim assim e falam, chefe, eu estou desistindo. Antes mesmo de É, começar. estou desistindo porque a senhora é muito maluca. Eu digo, não é fácil, é muito difícil. Mas hoje é o grande motivo de vários chefes estar fora da cozinha, é justamente essa parte administrativa que é complicada. Mas é aquela história, quando Reunir você uma boa quer equipe. ter uma boa equipe, trabalhar muito, né? E conseguir estudar. Porque se você só mantém o restaurante ali e não estuda e não busca mais conhecimento, estagna, né? Sim. E aí você começa a perder mercado e perder também a essência do que você fez, do que você construiu, do que você quer para futuro, né? Eu acho que eu venho conseguindo aí dormir 2, 3 horas por noite, mas tudo bem. Acho que vem conseguindo sim. E Réveillon, planos pro Réveillon. Vocês já fizeram Réveillon no Brasis, agora nesse último ano. Vem aí o novo Réveillon esse ano. A gente faz desde o primeiro. A gente já vai no 7º Réveillon do Brasis. É um Réveillon diferente, né? Que a gente brinca com isso. É um Réveillon que não tem fogos, não tem balada. A grande estrela do Réveillon é a comida. É um Delícia. menu de 8 etapas, maravilhoso, que ele vem sendo preparado, né? A gente está... É uma experiência bem legal que a gente faz. O Brasil fica lindo, a gente decora ele, muita luz, muita vela, muita energia boa. A decoração sempre traz coisas que a gente acredita que traga bastante energia para o ano que está começando. Então, eu coloco muitas ervas, muita coisa, muita personalidade dentro da casa. A casa fica muito cheirosa e tal. E é um Réveillon para 50 pessoas apenas. A gente trabalha com um teto de 50 pessoas, uma música ao vivo, um violão, voz, uma coisa legal. E o respeito à natureza, né? A gente não tem fogos, então, por conta dos animais que ficam na redondeza. Mas, assim, a gente traz um menu realmente bem especial para o Réveillon. É uma noite muito, muito linda. Eu tenho gente que vem já há 6 anos. Olha, e não Já para. virou uma Tá desde o tradição. Tá início. desde o início. A Di, não, a gente vai passar com a Di. E assim fica, assim. Então, a gente recebe muita gente também de embaixada, né? Que fica aqui, que não tem família e tal, e que Sim, prefere bacana. ir jantar. Então, assim, é um Réveillon bem diferente, assim, mas que no final o brinde é coletivo. Acabamos todo mundo saindo de uma mesa para outra, dando um abraço, Todo mundo se se conhece. conhece e vira uma festa, assim. Então, já abrimos as reservas, né? Se você tem interesse, sejam bem-vindos ao Réveillon do Brasis. Muito legal. E agora quero saber de planos para o futuro, agora, para o próximo ano. O que que vem de novidade aí no Brasis, de Oliveira, Da Edilane, da né? Edilane, com seus projetos. Assim, a torre, né? É um projeto Sim, que vai me tomar muito. É, é um lugar que eu tenho um encantamento, assim, sou super honrada de ter sido escolhida para ir para lá.
O projeto está lindíssimo, lindíssimo. Inclusive, dia 29 agora, já abriu, o café já está funcionando, mas dia 29 tem um café que eles estão inaugurando lá embaixo, que não é meu, mas assim, eu falo, gente, vai assistir aquele pôr do sol, é especial. Sensacional. É especial, né? Então tem a torre, vai ter todo esse movimento. Os projetos, vem os chefes do Brasil, em maio a gente tem o Festival da Cachaça, agosto, São João do Cerrado, né? Tem todos esses projetos que estão vindo pela frente. E o Brasil continua funcionando. Eu quero que a gente vai funcionar na torre de terça a sábado. O Brasil continua sexta, sábado e domingo. Né? A gente tem alguns projetos do Brasil que a gente coloca no primeiro semestre, como o Brasil Musical, que a gente faz, alguns eventos que a gente faz pontuais lá dentro, assim, para se movimentar. E é o que eu quero continuar fazendo, né? Fazendo arte, fazendo comida, música. Eu acho que não tem coisas melhores, assim. Eu tenho essa paixão. E participar de alguns eventos também. Peraí, Fica à desculpa. vontade. Água. Eu tava segurando a tosse. Ah. Engasgou Já com corta água. Isso. Engasgou com água, eu acho, não? Não foi. Tava dando uma coceirinha. Toma mais água. Ah, Nossa, chega, chorou. eu tava dando uma coceirinha, aí eu tava segurando ela. Aí eu não vou atrapalhar, não vou tossir. Aí acho que piorou, né, a situação. Já aconteceu isso comigo também. Nossa, eu nunca segurei tosse. Nossa, eu não seguro mais, não. É horrível. Agora foi. Respira, respira. Que bom. A gente vai cortar isso, Guto. Ah. Ai, desculpa. Ai, agora eu me perdi toda. Não, a gente estava falando de projetos para 2026. Isso. Pois é. Então, tem isso tudo que eu estava falando. E, assim, e também me cuidar mais. Eu acho que é um dos meus projetos também, que já começou agora. E eu estou tentando achar mais um tempinho para me cuidar, porque eu acho que se a gente tiver com o corpo e com a cabeça boa, a gente faz tudo que a gente planeja, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Então tem que realmente estar com a cabeça no lugar. No lugar, né? para poder tocar e para poder fazer. E continuar fazendo coisa boa. Eu acho que é isso, assim. É os planos que a gente tem para o futuro, né? E continuar sendo essa mãe babona, sendo uma esposa tentando ser uma mulher com mais tempo para o marido, que não tem, né? Ele diz que é esposo nas horas vagas. Que nunca existe. Mas hoje acho que tá todo mundo nessa correria, Tá. né? Parece que o tempo tá correndo mais rápido. Mas assim, eu tô tentando me ponderar mais, porque eu fiz uns exames e aí fui diagnosticada com burnout. Então, assim, já estou fazendo tratamento. Eu acho que é a doença do século, né? E a gente brinca muito, acha que é uma brincadeira, isso não é, né? É uma doença que inventaram, mas na realidade ela existe, ela está bem aí e está causando várias situações, muita gente vem morrendo por conta disso. Não à toa que agora estão criando a NR1 como algo obrigatório de ter um especialista em saúde mental dentro de empresas, porque os números eles estão cada vez mais altos. E é isso também, pensar na minha equipe, pensar na cabeça deles, e eu tento fazer com que a cozinha fique leve, sabe? E que eles trabalhem mais leves, né? Então, eles falam, é leve e ela fica arrumando coisa, arrumando coisa. Nem tão leve assim. Mas, assim, eu quero que eles se divirtam, né? Então, mas estão bem, porque tem 3 dias de folga, trabalham de quinta a domingo. Então, assim, é uma carga horária diferenciada. A gente tem essa É um restaurante preocupação. lá, eu vi que abre de sexta a domingo, né? Sexta a domingo, A quinta, a gente é só trabalho de produção. Organiza, né? Organiza Eu já tive tudo. restaurante, sabia? Que delícia, Era uma sério? franquia de massas e arroz cremoso, enfim. Fiquei pouco tempo com ela, mas ali eu vi a correria que vocês passam na batidão, cozinha. Não tinha chefe, claro, porque era uma franquia, mas eu vi um pouquinho ali como é na pele. Não é uma brincadeira, né? Então, assim, a gente tem
um fluxo maior nos almoços, né? Então, eu tento fazer com que a cozinha fique leve, né? Que eles não tenham essa loucura de vida e tudo mais e tal. Claro, a gente tem os momentos mais agitados, às vezes a gente pega um evento que a gente, por exemplo, tem um evento agora em dezembro que é um evento para 300 pessoas, então isso acaba demandando mais e Sim, com tal. certeza. Todo mundo trabalhar mais um pouco, mas pensando muito na cabeça de cada um ali. Eu me preocupo muito com a turma. Saúde mental é importante. Minha mãe é É, terapeuta, a gente conversa muito sobre esse tema. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde para que todo o resto também a gente consiga fazer fluir. é. E É bom, agora, é isso. e agora para a gente finalizar aqui, Vamos então, lá. eu quero que tu possa passar uma dica para quem está querendo começar a empreender no ramo de restaurantes, para quem é chefe, está querendo, assim como tu, se espelhando às vezes realmente em ti, em chefes como tu, que fazem administração, que tem seu restaurante. Dá uma dica para eles que tu gostaria de ter ouvido lá no início. Ai, vamos lá. Primeiro, eu acho que com muita coragem, né? Porque quando eu mudei não mudei porque continuo fazendo produção, mas assim, eu virei a chave com 48 anos, né? É, talvez teria virado essa chave com 30, teria sido maravilhoso, né? Mas valeu a pena com 48 também. Então, se você está com 48, com 50 e quer virar a chave, não tenha medo de virar. Vai lá e corre atrás e que dá tudo certo na frente, né? Isso é coragem, eu acho que foi muita coragem que eu tive. E, e a outra coisa que eu coloco muito, assim, que eu gostaria que alguém tivesse me dito, assim, é que eu ia ter que me preparar para sair da cozinha, às vezes, entendeu? E isso eu não estava preparada para isso. Então, isso me doeu muito, assim. Então, quando você assume um restaurante, lembre que você é a cabeça dele, que você é o pilar dele, mas que você não pode fazer tudo, que você tem que ter gente em volta, você tem que ter uma equipe maravilhosa, você tem que acreditar nas pessoas, desapegar das coisas, né? Isso também foi um processo extremamente difícil para mim, né? Acreditar que alguém poderia fazer o meu molho, que eu não precisava estar lá, que ia sair exatamente do jeito que eu queria, né? E começa as coisas mais organizadas, assim, tipo, escuta mesmo, tem que ter ficha técnica, tem que ter controle, tem que ter, sabe? Então, assim, não faz as coisas de qualquer jeito que você se perde. O meu início foi assim, foi um início que eu não tinha muito conhecimento, né, administrativo, e eu me perdi muito. Tinha, assim, no meio do caminho, quando eu comecei a estudar a parte administrativa e fui fazer umas consultorias, eu descobri os rombos absurdos que eu estava fazendo e tal. Então, se você realmente quer montar eu cozinho bem e vou montar um restaurante, não é só isso, né? Estudar um pouco essa parte, né, administrativa, os Os processos processos internos. internos, e eu acho que é fundamental para o início, assim. Talvez fazer uma coisa mais planejada. Aí a gente fala da pandemia, né? O Brasil nasceu dia 12 de abril de 2019, com praticamente 9 meses, ele estava entrando numa pandemia. A gente teve que fechar. E eu estava. Difícil, né, Foi momento. horrível, porque como ele explodiu muito rápido, né, 1 mês e meio, 2 meses, a gente já estava. O lugar estava muito cheio e muita gente ligando, querendo fazer. Eu tinha gente que estava esperando 6 meses para comer a minha comida. Caramba. Eu tinha fila de espera de 6 meses. Então, assim, a gente teve que começar a fazer os processos meio que junto com o funcionamento. Então, eu não sabia eu não tinha ficha técnica, eu não sabia como é que eu ia administrar aquilo, a minha vida virou uma loucura, né? Esses 9 meses foi muito louco. Quando veio a pandemia, no primeiro mês eu meio que fiquei sem saber o que fazer. Foi uma pausa, assim, de o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Porque eu não tinha mais os eventos e nem tinha mais o restaurante, estava fechado. E aí eu estava com uma equipe formada. Então, eu ia demitir essas pessoas e depois, o que eu ia fazer? Então, eu tive que tomar uma decisão. E a decisão foi a gente usar aquele período. Quando eu percebi que ia demorar mais do que a gente estava imaginando, que a coisa estava muito grave e que eu ia ter que tomar algumas medidas em relação a tudo, porque a gente fica numa área bem distante, então não dava para fazer delivery ou coisa assim. Sim.
Como comecei... foi a solução que se arrumou na época que para foi a maioria dos solução para todo restaurantes? mundo. Sim. E aí a gente tomou a decisão de não fazer o delivery. E aí os clientes começaram a ir buscar comida. Eles iam de carro buscar comida. E a gente começou a fazer o takeaway, né? Fazer ali a entrega. E eu tomei a decisão de contratar o Sebrae, que foi minha válvula assim, de escape sensacional. Eu tenho uma relação de amor mesmo com o Sebrae naquele momento. E eu contratei o Sebrae, algumas consultorias voltadas para a área de restaurante, e contratei uma mentoria de Curitiba. E aí, tudo online. Então, eu botava a equipe para estudar. Não bastasse aquele turbilhão. Não, todo mundo. Eu não demiti ninguém. Eu Sim. mudei o horário de todo mundo. Eu não demiti. Eu segurei a onda. E aí, como se todo mundo achava que era pouco que eu estava fazendo, assim, que já era loucura tudo, que todo mundo fechando, as pessoas morrendo, aquela confusão, Sim. e eu contratando. Olha, eu quero estudar, eu quero aprender, eu Sim. quero fazer. Então, eu comecei a andar muito para frente. E aí, eu falei, cara, quando isso tudo acabar, as pessoas vão procurar lugares como o Brasis, aberto, natureza, Sim. o E que a dito e gente feito. é esse lugar. Esse lugar vai ser o refúgio para essas pessoas. E eu preciso preparar esse lugar. Aí eu tomei a decisão de derrubar a casa inteira e fazer uma obra. Então, no meio da pandemia, eu estava completamente de obra. Nossa, Eu muita contratei coragem. pedreiro, tudo, comecei a quebrar tudo, fiz um empréstimo. Aí eu falo da coragem, né? Fiz um empréstimo louco e era os funcionários estudando, a gente preparando o restaurante. A gente atendia 25 pessoas, né? E eu preparei o restaurante para 100. Nossa, era realmente, tu acreditava. Acreditava que Tu aquilo ia sabia que acabar. aquilo ia dar certo, que ia acabar. funcionar, que todo mundo ia voltar. Isso. Eu falei, não vai acontecer isso. Foi um voto de fé mesmo. Eu falei, vai parar, não vai acabar agora, entendeu? É porque parecia que o mundo ia acabar ali, que nada mais ia ser diferente daquela situação que a gente já estava vivendo, né? E aí eu falei, não, vai... E todo dia eu tinha notícia, morreu fulano, morreu... Eu digo, vai dar certo, vamos nessa. E aquela coisa... E isso me rendeu um prêmio nacional do Sebrae como empreendedora do ano. Olha só. Assim, enquanto todo mundo estava... Dando a ré. Dando ré, eu estava indo para frente. Tava e, assim, tocando marcha. Isso. E isso foi também um momento muito especial da minha carreira, assim. Foi quando eu falei, não é possível. Depois eu demorei tanto tempo para tomar essa decisão, por que agora eu vou parar tudo, né? Não vou parar, a gente não vai parar. E foi isso que aconteceu. Então, no dia que eu lembro que quando liberaram os restaurantes, eu ainda não conseguia abrir porque eu estava terminando a obra. E aí ainda ficou 15 dias a gente finalizando tudo para poder reabrir. E aí, no dia que eu tomei a decisão de reabrir, que eu fiz o comunicado para os clientes e tal, em 2 horas a gente tinha fechado reserva para quase 5 meses. Olha só. A gente abriu as reservas e começou aquela chuva de gente, Que bênção. uma loucura, e a gente começou a receber as pessoas. Claro, todos com um sistema de segurança, mesas espaçadas, Sim. tudo que tinha Mas para era um fazer. ambiente realmente, como tu falou, Jardim. ali no meio da natureza, aberto. Então, eram exatamente os locais que estavam sendo autorizados de começar a abrir. Isso. E que as pessoas estavam desesperadas para ir, porque elas só queriam aquilo, ver um pouquinho de gente. E era lindo, E assim. tá ali dentro das normas. Era lindo rever aquelas pessoas, poder receber e tal. Mas, assim, aí entra toda essa parte lúdica da comida, né? A comida tem essa coisa do emocional, né? E aí eu sentia as pessoas que elas iam comer, iam para ali celebrar a vida, mas, ao mesmo tempo, as mesas que tinham 6 pessoas só vinham 4, porque perdeu o pai e mãe, o outro perdeu o irmão, o outro perdeu alguém. Então, sempre os clientes, eu sentia aquela tristeza. E aí eu criei a Árvore dos Desejos para pós-pandemia. O que você deseja para quando isso tudo acabar, né?
E aí eu botei na mesa uns vidrinhos e uns papéis e caneta e botava para as pessoas poderem Que escrever, legal. botar dentro desse vidrinho e pendurar nessa árvore. Eu vou deixar aqui, sei lá o que você quer, mas assim, vai estar aqui para você poder desabafar nesse papel. E aí virou essa parte, assim, do lugar que as pessoas ficavam me pedindo. Os clientes chegavam e já faziam, tem vidrinho com papel? Adorei. E aí eles extravasavam. Então, assim, a mesa, quando iniciava o serviço, que já estava lá o papel para ele poder fazer, que o garçom explicava, ele já iniciava a experiência tirando tudo aquilo que estava Sim, preso, colocando ali, botando lá dentro daquela garrafinha, fechando, se pendurando, desfazendo. se desfazendo daquilo, e ele sentava leve para poder Aham, comer e ter um dia legal. que Foi uma delícia. forma que eu encontrei, assim, na época. Eu acho que é isso que eu passo para as pessoas, é muita coragem, assim. É ter e não ter medo do que vem pela frente, sabe? Sim, Eu acho que tem um ditado que eu carrego, e carrego isso para os filhos, para a equipe, para todo mundo, e quem trabalha comigo sabe, assim. É, é triste passar pela vida sem ser percebido, sim, é verdade. né? Então, eu quero Fazer a eu quero diferença. fazer a diferença, eu quero realizar, eu quero ensinar, eu quero transmitir o que eu sei. É só isso mesmo, assim. E Eu tenho pessoas essa. corajosas como tu, que vão, que desbravam, elas se destacam não é à toa. Porque a gente precisa de mais exemplos assim para a gente se inspirar e também fazer a diferença depois, né, espelhando isso. Eu acho que é natural e, ao mesmo tempo, é, assim, eu tenho essa coisa, assim, de acordar e dizer assim, hoje eu quero fazer alguma coisa, assim, diferente, né? Como eu estou aqui, Sim, né? Como eu falei, eu tinha um outro compromisso que mais eu falei, não, mas ali eu tô, é outra coisa, né? Eu acho, assim, que quando a gente tem a oportunidade de passar conhecimento e experiência, a gente tem que ir e tem que falar, eu acho. legal. Nossa, Di, eu amei te Que conhecer. bom, eu também. Te achei uma mulher incrível, Obrigada. inspiradora, de uma sensibilidade. Conheci muito mais do que a produtora de eventos, muito mais que a chefe, muito mais que a empreendedora. Eu conheci uma mulher aqui sensível, que tem um olhar voltado para o próximo. E eu tenho certeza que isso é só o espelho do teu sucesso. Ainda vem muito mais aí pela Ai, frente. obrigado, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Vida longa a esse programa, ao Amém. seu sorriso. Amém. Vi também que Obrigada. você é uma pessoa extremamente sensível, né? Eu sou chorona mesmo. E isso é muito legal. Vida longa a esse lugar. Obrigada ao Guto também pela gentileza de receber a gente, né? E esse lugar realmente, vida longa ao Prosa e Prato. E convido todo mundo, vai conhecer o Brasis, você também vai Eu conhecer, vou vai com certeza. provar meu menu, minhas delícias e minhas loucuras. Adorei, eu com certeza quero. Eu vejo vocês também no Brasis. Muito obrigada, Di. Obrigada, pessoal, por acompanhar aqui esse segundo episódio. Se Deus quiser, de muitos outros aqui dessa parceria do Brasília Comércio com o canal Lume. E a gente se vê no próximo episódio do Prosa e Prato para mais delícias e também, porque não, as dificuldades para a gente conversar e aprender um pouco aqui com grandes nomes do cenário gastronômico aqui de Brasília. Obrigada.